uma situação de assédio no trabalho, um homem com uma rapariga, e o processo foi chegar diretamente ao line manager, à hierarquia, ao chefe direto, e depois passou para os recursos humanos, e aí sim tivemos um papel de tentar perceber o que é que tinha acontecido, aplicamos uma sanção à pessoa, pronto, mas não temos nada, temos só um procedimento sobre o assédio no local de trabalho, mas as diferenças, eu acho que também não sentimos essa necessidade, porque a comunicação flui e está a funcionar e funciona bem. Aquilo que eu sinto tem muitas vezes a ver com a cultura do país. Por exemplo, na Suíça não se sente a parte da idade não se sente, não há aquela discriminação, eles compreendem, há pessoas muito mais velhas, eles até olham as pessoas mais velhas com know-how, conseguem estar ali. Também estamos a falar de uma área de investigação que se calhar é um bocadinho diferente. Em relação ao Canadá, isto já acontece. A parte da idade, eu estou a falar da idade primeiro e depois vamos ao género. Existe, é uma cultura muito diferente, e existe porquê? Porque a nova geração quer subir muito rapidamente, chegam às empresas, já querem ser chefes, muitos deles, aquilo é muito rápido, o percurso não é tão lento como no passado, então é toda uma ânsia de chegar longe, enquanto que o ritmo das gerações mais velhas, que têm efetivamente um know-how, é mais lento. E as pessoas não têm paciência, a geração mais nova não tem paciência para esperar para que a informação seja passada, então há ali um bocadinho um conflito. O plano é, nós fizemos um recrutamento para uma pessoa para tomar conta um site leader, ou seja, um responsável por aquele. Nós estamos a falar de 12 pessoas e aquilo não funciona. Um site leader para ser responsável por aquela unidade, e escolhemos uma pessoa que, além de ser um manager, em termos de gestão, muito bom, tem aquela skill de mentoring. Ele vai ser mais um mentoring e um coach para aquelas pessoas, obviamente que tendo o know-how todo para que as pessoas o respeitem, e estar ali no middle, não é tão velho, mas também não é tão novo, então está ali naquela faixa etária dos 40, 50 anos. E esta foi um dos planos, recrutar alguém de forma que conseguimos ter a equipa toda unida e a trabalhar toda em conjunto. Pronto, vamos ver como é que corre, vai começar agora em janeiro, mas além disso, qual é o papel dos recursos humanos? É todas as semanas, falar com cada um deles. O que é que fazem de bem? Nós temos um colega que entrou agora há pouco tempo, a personalidade é muito diferente dos restantes, e é um dos que quer subir muito rápido, e às vezes esquece que tem que haver um limite e um respeito. E muitas vezes eles nem se apercebem disso, eles nem sabem, lá está. O que ele acha que está correto não está correto para a outra pessoa. Então, existe muito acompanhamento de um a um. Aí exige mais dos recursos humanos neste momento, porque não temos uma pessoa responsável. Mas quando houver uma pessoa responsável lá on-site, acho que vai ser mais fácil. Por exemplo, com os team leaders, nós temos reuniões mensais e abordamos estas temáticas, porque o nosso problema é a comunicação. Se a comunicação não for clara, as coisas não fluem, não há informação, eles não têm informação, muitas vezes nem sabem como reagir às situações, então a comunicação é fundamental. E nós temos uma reunião mensal com os team leaders exatamente para isso, que é para os orientar em termos de comunicação, colocamos muitos roleplays, assim, situações que possam acontecer, eles dão um feedback, tentamos melhorar essas partes. É um trabalho muito de equipa. Todos os meses nós temos uma temática, por exemplo, é sempre na última terça-feira do mês. Desta vez foi uma temática sobre como é que eles devem, vamos fazer a avaliação de desempenho dos colaboradores, então como é que eles devem ser completamente autónomos, não criar, porque têm a tendência a progredir ou a dar maior classificação àquelas pessoas que eles gostam mais, mas não, tentar tirar isso da ideia deles e tentar ser mais transparente e justo e without bias
possível. Então foi uma reunião toda à volta disso, fizemos um pequeno exemplo, colocamos um exemplo, eles trabalharam no exemplo e a partir daí começamos a dar assim dicas de como é que eles deviam reagir. E quando eu falo nós, porque eu trabalho diretamente com o grupo líder. O grupo líder é a pessoa responsável por toda a equipa de investigadores lá na empresa onde estou. Então é mais fácil, porque tendo o apoio dele, acaba por ser mais fácil transmitir a mensagem aos outros. Depois das formações com os chefes, são eles próprios que aplicam com as equipas. O que está estruturado é, nós passamos a informação para os chefes, líderes, e os líderes depois trabalham com as próprias equipas e depois eles dão-nos o feedback. A única coisa que nós temos em termos de comunicação é os e-mails que os próprios recursos humanos ou o top management, a direção envia, é que tem que ser dessa forma, tem que ser todos de forma que eles percebam que a comunicação é clara, cria empatia, faz com que eles fiquem a pensar em alguma coisa. Os recursos humanos promovem esta atividade, que é, todos os meses mandamos um e-mail para não se esquecerem de agradecer uma pessoa que teve alguma influência naquele mês para alguém. Por exemplo, há pessoas que não estão no melhor, correu mal, o projeto estava a correr super mal, não conseguiram chegar ao resultado, mas houve alguém dentro do laboratório que disse, não, vamos a puxar pela pessoa, até mesmo não conseguindo os resultados, mas conseguiu fazer com que aquela pessoa se sentisse apoiada por um colega. Isto é um exemplo. Ou então uma chefia que exigiu demais de uma pessoa porque precisava de cumprir uns prazos. Aqui também, o chefe ir ao encontro dessa pessoa, agradecer, fazer uma dedicatória, ou mesmo, muitas vezes eles até tentam, não agradecem na hora e depois chamam-nos para ir almoçar, ou uma coisa assim, e durante o almoço então falam sobre aquilo, o feito que foi, ou a influência que teve para aquela pessoa naquele mês. Pronto, é isso.